Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre A Clavícula de Salomão. Esse livro foi organizado por Samuel Liddell Matters, contém 287 páginas divididas em 2 livros internos e foi publicado no ano de 2015 pela editora Chave. Se vocês visitarem as livrarias, vocês vão encontrar esse título em diferentes formatos, publicado por diferentes editoras e assinado por diferentes autores. Eu já fiz uma resenha anterior de uma dessas publicações, que é essa aqui, que chama Clavícula de Salomão, As Chaves da Magia Cerimonial, que é assinado pela Irene Lieber. Então já tem uma resenha aqui desse livro aqui, e esse livro aqui é uma interpretação mais moderna desse livro aqui, que é então a edição mais, digamos, original de todo esse contexto. Isso porque vocês devem ter percebido que eu falei que esse livro foi organizado pelo Matters, não escrito por ele, né? Como eu também já expliquei aqui e lá nos textos do blog, não se sabe quem são os autores desse tipo de publicação, dessa tradição chamada de tradição salomônica. Atribui-se esses títulos a Salomão, né, dizendo que esses livros foram escritos por ele e tudo mais, mas a bem da verdade é que não se sabe a origem desses textos. Então, o que o Matters fez? Esses textos eles estavam mais ou menos dispersos no British Museum, e aí ele foi lá no século XIX e resolveu organizar todos esses textos que estavam lá numa única publicação. Então, muitos desses livros que surgem em tempos modernos são oriundos dos textos que são encontrados aqui nessa publicação, nesse livro aqui, que é então o livro que vai dar a base para muitas dessas publicações modernas, como essa aqui da Irene Lieber, né, que é uma adaptação moderna ao que se encontra aqui. Mas para quem não é familiarizado ainda exatamente com todo esse contexto, quem é esse indivíduo Matters, né? Samuel Liddell Matters? Vou dar uma pequena noção de quem ele seja. Bom, o Matters é um indivíduo do século XIX, ele é um dos principais indivíduos que fundamentaram o ocultismo moderno no seu aspecto mágico. Ele é um dos cofundadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada, também conhecida como Golden Dawn. Então ele, Samuel Liddell Matters, mais Westcott e Woodman, são os indivíduos que criaram essa sociedade secreta, essa ordem mágica, que dão a base para muitas das tradições e sociedades e ordens mágicas que nós temos nos dias de hoje, tanto na questão do formato, quanto da questão do funcionamento, da organização. Muito é oriundo da Golden Dawn, ou também conhecida como a Aurora Dourada. E esses dois indivíduos, o Westcott e o Woodman, eles não tiveram uma participação assim tão profunda dentro dessa organização quanto o Matters, porque o Matters é tido como o grande cabeça de tudo, né? Então ele era realmente um indivíduo profundamente interessado nos aspectos mágicos da vida e toda essa estruturação esotérica das coisas. Então ele tem além dele ter interesse, né, ele tem uma bagagem para organizar e trazer isso. É lógico que, como a gente vai ver aqui, ele tinha certas convicções pessoais, em alguns casos influenciados pela religião dele, o cristianismo, etc. Mas, de qualquer forma, percebe-se nessa publicação aqui um interesse científico da coisa, né? De trazer ao público uma edição organizada de todo aquele conhecimento que estava mais ou menos disperso lá no British Museum. E então aqui nós temos a nota da edição, e aí a Marina Della Valle, que é a tradutora, ela fala assim na página 14. A edição de Matters de A Clavícula de Salomão, que é essa aqui, foi feita a partir de 7 manuscritos em diferentes línguas do acervo da Biblioteca Britânica, sendo que o mais antigo data do século XVI. De acordo com ele, o trabalho mais difícil foi decifrar e corrigir os caracteres
mágicos e letras hebraicas presentes nos pentáculos, já que estavam bastante deformados nos originais. Aqui também cabe um comentário básico, né? Que algumas pessoas vão considerar que esses erros, na verdade, não eram erros não intencionais. Eles eram... Algumas pessoas vão sugerir isso, né? Pode ser que vocês encontrem esse tipo de discurso aí. Que quando você tem os erros do hebraico, os erros dos pentáculos de cabeça para baixo e etc., publicados nessas edições, eles na verdade são intencionais para justamente impedir que o incauto, né, o indivíduo que acabou de chegar agora e etc., utilize-se desse conhecimento. Então é uma maneira de fazer com que ele, através, segundo essa ideia, né, que ele labute mais, né, porque através do fracasso, ele, então, se ele tiver realmente determinado a empreender na senda mágica, ele vai continuar, mesmo não tendo êxito, porque as coisas foram postas ali intencionalmente de forma errada, para que ele então prove o seu real interesse, continuando e aí estudando e aí descobrindo esses erros então que teriam sido plantados intencionalmente nessas publicações. Eu particularmente não compro muito essa ideia. Eu acho que hoje é muito mais fácil a gente ter noção daquilo que está certo ou errado dentro de uma publicação, porque a gente tem acesso a milhares de livros, tanto fisicamente quanto a nível virtual. Tem gente aí que fala assim, eu tenho uma biblioteca de mais de 3.000 livros, né? Aí você vai ver e na verdade está tudo lá no HD da pessoa, não tem um livro físico. Então aí é fácil, né? Mas de qualquer forma, ok, né? Se a pessoa utiliza aquilo ali para estudar de fato, tudo bem. E aí, a gente tem toda essa capacidade, né, de ter essa noção através tanto do campo material, porque o acesso a livros é muito mais fácil hoje, é muito mais barato, apesar de livros ainda serem caros, mas é muito mais barato do que era naquela época. E hoje a gente tem essa questão virtual, que a gente pode jogar no Google qualquer dúvida que a gente tiver e aí comparar as coisas, etc., que eu sempre recomendo aqui que se faça, inclusive, né? Em seguida temos o prefácio escrito pelo próprio Matters em 1888, ano inclusive em que a Golden Dawn foi iniciada. E aí ele vem falando aquilo que eu comentei antes, que até aquela presente data não havia nenhuma obra desse contexto aqui acessível ao grande público. Então ele se sente muito honrado em ser o indivíduo então que dá início a esse trabalho. Ele ressalta também que ele viu usar a clavícula de Salomão como base para escrever o seu livro mais famoso, né, o Dogma e Ritual de Alta Magia, e que acredita na legitimidade da atribuição desse livro a Salomão, porque Joséfo, o historiador judeu, então comenta sobre a magia de Salomão e o fato também de ser citado, essa magia salomônica ser citada nas Mil e Uma Noites. Isso daí não é prova de nada, né? Como a gente bem sabe hoje em dia, não quer dizer que porque um historiador daquela época cita que Salomão praticava magia, que esse livro aqui é aquele oriundo lá da época de Salomão e etc. Porque, mais uma vez, nem mesmo a existência de Salomão é comprovada conforme, né, é exposta aí nesses livros. Então, esse é o princípio de crença dele, né? Matters cria nisso, mas isso não necessariamente vai ter aí um fundamento histórico. Ele ressalta também que as pessoas confundem frequentemente o Grimorum Verum e o Clavicular Idólita com a clavícula de Salomão, mas que estes não são da tradição salomônica porque eles são magia negra. E também destaca que o Lemegeton não está aqui. Lemegeton é aquele então que traz os demônios da Goécia. Então as pessoas também às vezes confundem, porque o Lemegeton às vezes é chamado clavícula menor de Salomão, e aí as pessoas confundem com clavícula de Salomão, mas são livros distintos. Além disso, ele destaca que alguns ritos foram omitidos em função do uso de sangue
por serem magia negra. Mas apesar dele falar isso, vocês vão encontrar nessa edição alguns ritos que vão incluir sangue, etc. E ele mesmo fala que se mesmo assim for da sua vontade usar sangue, esteja ciente dos riscos disso e que se você praticar magia negra, esteja ciente do refluxo que você vai tomar, né? Então ele também, isso é uma característica de crença do Matters, isso não é uma unanimidade dentro do contexto da magia, do ocultismo, essa coisa de voltar, de você fazer magia e vai voltar para você, nem todo mundo acredita nisso, então apesar disso ser muito dito aí, inclusive por pessoas do nível e gabarito dele, isso não é um pensamento unânime no nosso meio. Aí na página 18 ele fala: esta obra foi editada a partir de vários manuscritos ancestrais do Museu Britânico, que diferem uns dos outros em vários pontos, alguns incluindo o que é omitido em outros, mas todos, infelizmente, estão de acordo em uma coisa, que é a execrável mutilação de palavras do hebraico por ignorância dos transcritores. Mas é nos pentáculos que o hebraico está pior, as letras rabiscadas de modo tão vil que se tornam realmente indecifráveis em algumas ocasiões. Parte de meu trabalho durante vários anos foi corrigir e restabelecer o hebraico correto e os caracteres mágicos neles. Portanto, o estudante pode confiar com segurança que estão quase tão corretos quanto possível nesta reprodução. Assim, sempre que pude, corrigi o hebraico nos nomes mágicos, nas conjurações e nos pentáculos, e, nas poucas ocasiões em que isso não foi possível, eu os coloquei na forma mais comum, comparando com cuidado um manuscrito com outro. Os capítulos estão classificados de modo um pouco diferente nos vários manuscritos, o material tendo sido transposto, etc. Em alguns casos, inserir notas onde foi necessário. E aí ele vem falando então os nomes dos manuscritos que ele usou, né, para produzir esse livro, as datas, etc. E bom, eu não sei como é que funciona esse acesso lá no British Museum hoje em dia. A única coisa que eu vi lá foi a exposição das armas mágicas do John Dee e do Edward Kelly, que são então os indivíduos que desenvolveram a magia enochiana, né, que receberam a magia enochiana. Mas essa questão dos manuscritos, desses manuscritos, eu não sei como funciona o acesso, né? Tem até que pesquisar isso. Se alguém tiver noção se isso é uma coisa acessível ao público em geral, ou se isso está disponibilizado na internet, por favor, comenta aí. Porque eu, inclusive, quero depois fazer uma pesquisa sobre a questão da Goécia, né, do Lemegeton. Então, talvez tenham manuscritos semelhantes lá. Em seguida, nós temos uma sequência de 3 introduções, no qual vai dar, então, os créditos do porquê desse livro ter existido, etc., se referindo àquele contexto lá da tradição de que esse livro é oriundo de Salomão. E essa história, essa parte de Salomão e Roboão, que seria seu filho, e Salomão teria então recebido esse livro, mas ele deveria ser guardado e etc., contra os incautos e tudo mais, e que foram enterrado e redescoberto. Essa história toda eu já contei no vídeo desse livro aqui, então eu não vou contar essa história de novo, porque é basicamente a mesma história. Então, quem assistiu já conhece, quem não assistiu, vai lá, assista. A qualidade está um pouco pior, porque a câmera era bem deficiente e eu também não tinha tanta desenvoltura assim na frente da câmera na época, não que eu tenha tanta hoje, mas o que importa é o conteúdo que está sendo apresentado lá e o conteúdo está lá, então quem tiver interesse, vá lá e vê que a história é a mesma. Bom, chegamos então ao livro 1 e, bom, eu não vou comentar aqui capítulo a capítulo desse livro, porque os capítulos muitas vezes eles são muito curtos, às vezes tem uma página só, ou eles são extensões dos capítulos anteriores. Então às vezes ele vem falando no capítulo de uma coisa, por exemplo, ele traz uma oração, e aí no capítulo seguinte ele traz mais ou menos a mesma oração, sendo que de forma estendida. Então, mas a ideia geral é muitas vezes muito semelhante, então não tem por que ficar comentando aqui um a um, mas a ideia geral é que nesse livro 1 ele traz então as operações
e essas orações então que o indivíduo tem que fazer para o cumprimento desses rituais. Ele vai trazer também alguns rituais muito específicos, muito semelhantes ao contexto da bruxaria, então coisas que ele vai traçar esse paralelo, que em alguns casos você vai precisar de fato traçar o círculo lá para fazer toda a ritualística, né, para a obtenção dos resultados, mas alguns outros rituais são bem semelhantes à questão da bruxaria no sentido do fetichismo dos objetos, das armas, da confecção de feitiços para coisas muito próprias daquela época, né? A gente vai citar aqui, mas é bom que você tenha isso em mente, de que esse primeiro livro faz parte do aspecto prático do livro. Então aqui ele vai começar ressaltando que é necessário crer em Deus para a operação desses rituais, e aí o que se evidencia é um pensamento teúrgico, né? Então a magia sendo usada como uma forma de adorar a Deus, de consagrar as coisas a Deus e etc. Sempre tendo Deus como referência. Né? Não necessariamente, isso é usado muitas vezes de uma maneira meio sonsa, a meu ver. O texto às vezes fala, não, isso aqui é em nome de Deus, etc. Mas é, na verdade, uma forma de atacar o outro, né? De frustrar as intenções do outro, de lançar uma magia contra uma pessoa. Então, se a gente partir daquele princípio, né, de que Deus é bondade, que não faz maldade, etc., muitas vezes esses textos imantam um magista, né, com a ideia de Deus, mas na verdade é para fazer o mal contra os outros. Nem sempre, né, mas isso acontece. E aí ele traz uma série de tabelas sobre os dias e horas propícios para cada operação, fazendo as correspondências necessárias. Então você vai ter o Sol para operações de riqueza, por exemplo, Marte para operações de luta, de briga, de disputa e assim vai. Consagrações tanto para o magista quanto para os discípulos, ou seja, isso é uma característica também que vai ficar evidente aqui, a questão da participação de outras pessoas. Então, modernamente, a gente tem muita ideia de que a magia é um trabalho solitário, né? A alta magia, a magia ritualística, a magia cerimonial, ela é um trabalho solitário. Mas esses textos antigos mostram que muitas vezes essas coisas eram praticadas em conjunto. Então, tinha lá o mestre e tinha lá os indivíduos que auxiliavam ele, né? Ou o indivíduo que auxiliava. Eu citei aqui, acabei de citar a questão do John Dee e do Edward Kelly, né? Que o John Dee então era o magista e o Edward Kelly era o vidente, né? Era quem recebia então as mensagens e tudo mais. Então isso era uma prática mais ou menos comum da Idade Média. Hoje isso acabou um pouco, né? Salvo dentro do contexto das sociedades secretas e tudo, onde isso é visto e é praticado de maneira corriqueira. Ele trazendo uma série de orações aqui para serem feitas caso o espírito não apareça. E aí vem aquela discussão antiga, né, de que a visualização dos espíritos é factual ou é uma coisa imaginada, né? Mais uma vez ressalto, já falei isso aqui no outro vídeo, que isso nos textos é indicado como sendo uma realidade, um fato, como literal. Ou seja, o espírito de fato aparece para você. E aí, esses textos vêm trazendo justamente isso. Caso o espírito não apareça, você tem que fazer orações em cima de orações. Isso vai diferir um pouco da questão da Goécia, né? Porque na Goécia você tem uma maneira um pouco mais agressiva de fazer com que os demônios apareçam. Mas aqui, no caso dos anjos, ou dos espíritos, né, como ele vai chamar, também há essa exortação, ou seja, a única diferença é que existe um clamor constante a Deus para que esses seres se manifestem, enquanto que no caso da Goécia muitas vezes é uma imposição, vai aparecer porque eu estou mandando, né? Aqui é mais a questão do clamor a Deus, que não sei o que, e aí ele confessa os pecados e tudo mais, e recita salmo, e faz mais orações, e fica nesse processo de pedir, de clamar constantemente para que então esses seres se manifestem. Traz ainda a construção dos pantáculos, sobre como devem ser feitos, o tipo de papel, as cores, o dia, as horas, etc., e as funções deles. E essa edição tem aqui a lista de gravuras, tá vendo? Vem assim, junto,
os pentáculos planetários, né? Mas tem também aqui a parte aparecer numa página de forma inteira, e aí vindo aqui a função deles, né? Então, por exemplo, aqui Saturno, figura 11. Primeiro pentáculo de Saturno, de grande valor e utilidade para impor medo nos espíritos. Por conseguinte, quando lhes é mostrado, eles se submetem e, ajoelhando sobre o chão diante dele, obedecem. O segundo pentáculo de Saturno é de grande valor contra adversidades e de uso especial para reprimir o orgulho dos espíritos. E aí vem mais ou menos 7 pentáculos para cada planeta. Tem uma variação ali, 2 planetas, tem um planeta que tem 5, outro tem 6, se eu não me engano. Mas é mais ou menos 7 pentáculos para cada planeta. E aí vem rituais para descobrir um ladrão através de água e peneira, utilizando, né, esses itens. Ritual com graveto para frustrar a caça de um caçador. Com pele de veado para percorrer grandes distâncias sem cansaço. E se não me engano, isso também tá naquele livro que eu comentei do Humberto Maggi, do São Cipriano, essa questão de percorrer grandes distâncias. Método para desenterrar tesouros e desencantá-los, esse de fato tem lá, tanto na questão do livro, no livro de São Cipriano, quanto nessa edição do Humberto Maggi também há essa coisa, né, que era uma coisa muito característica da época. Magia com boneco de cera para o amor, com fruta aspergida com água para enfeitiçar quem tocá-la, para ilusão dos sentidos, e etc. Então essa primeira parte é mais a parte operacional, como eu me referi, né? Ele traz uma nota prefacial dizendo que é preciso ser um mestre da arte para obter êxito nesses intentos. E aqui ele vem destacando no primeiro capítulo que a questão dos dias e horas não são indispensáveis para os mestres, mas sim são indispensáveis para os discípulos. Isso é uma coisa que também se encontra em alguns textos, se não me engano também Levi destaca muito isso, e isso é uma coisa que pouca pessoa, acho que vídeos, discursos atuais, né, essa coisa do pensamento positivo, o que importa é a intenção, essa gente que fala esse tipo de coisa, esses psicologistas, né, ou psiquistas ou mentalistas, como tu queira chamar, esse povo que fala que o que importa é o pensamento positivo e não a prática em si. Então, muitas dessas pessoas não entendem, e muitas dessas pessoas, algumas delas eu conheço de perto, que falam esse tipo de coisa e ficam ensinando isso aí, né? Nem são magistas mesmo, no sentido cerimonial da coisa. Na verdade, nunca foram, mas às vezes vestem carapuças, né, de que são isso e aquilo. Se as pessoas estudassem mais, talvez não caíssem no conto desse tipo de gente, ou se caem e funciona também, muito bem, né? Então, que assim seja. A questão toda existe dentro do contexto mágico, né, a ideia de que você precisa desenvolver as suas habilidades. Então, a ritualística, ela tem essa função. Ela tem a função de te dar a disciplina, mas também de te dar o desenvolvimento mágico necessário para que você, então, agregue com a prática todos os elementos no seu próprio universo, de modo que você chega num estágio que você não precisa usar mais nada externo. Então, o que ele está falando aqui, né? O principiante, ele tem que seguir a ritualística, ele tem que seguir esses padrões, por quê? Porque ele não tem isso ainda organizado dentro dele, ele não tem os 4 elementos fundidos na própria essência dele, eles estão dispersos de forma externa, usando minhas palavras aqui, né? Então, você precisa, através da observância dos dias, através da observância dos elementos, fundir todos esses elementos dentro de si mesmo, e isso se faz através da prática, ou seja, a gente poderia chamar isso de uma alquimia espiritual, né? Justamente para que você chegue no momento que você seja a própria grande obra. De tanto você praticar aquilo, de tanto você ter estado em contato com os planetas, com os elementos, com os espíritos e tudo mais, você se tornar um amálgama de tudo isso. E aí você não vai precisar mais usar a varinha, você não vai precisar mais usar a espada, você não vai precisar mais usar nada disso. Por quê? Todos esses elementos já estão fundidos em você. Você já é, ou você se torna todos esses elementos.
Então esse é o destaque, né? A diferença entre o mestre e o discípulo. Então, muitas vezes esse discurso moderno, o que ele faz? Ele faz com que o indivíduo considere que ele já é completo em si. Quando, na verdade, essas tradições dizem que não, que tem que haver um desenvolvimento, tem que haver uma evolução. Não quer dizer que você não tenha as coisas em si. Você tem no sentido de que elas existem porque elas existem em tudo, mas elas estão dispersas. Então, esse tipo, a ritualística, a disciplina, ela tem a função de amalgamar isso. É como se você tivesse à sua frente todos os elementos para fazer um bolo. Você tem a farinha, você tem os ovos, você tem o leite, você tem tudo. Mas está tudo ali. Você ainda não juntou isso tudo. Então só quando você pega a receita, que são esses livros, que é o estudo e tudo mais, e você começa a seguir essas instruções, e você começa a seguir ali a produção, você tem no final um bolo. Ou seja, o bolo contém todos os elementos, correto? Iniciais. O bolo tem o ovo, o bolo tem o leite, o bolo tem tudo, né? E o bolo no final está ali completo. Mas se você não seguir a receita de uma forma organizada, você vai ter todos os elementos para ter um bolo, mas se você fizer aquilo de forma desorganizada, você não vai ter um bolo no final. Então essa é a ideia, né? Então tem que se acautelar também, para quem quer seguir uma disciplina mágica no sentido mais teúrgico, não tanto da feitiçaria, né? Sobre o que essas pessoas falam modernamente. Essa coisa muito psicologista, assim, de que o que importa é o pensamento positivo e tudo mais. Se você está só interessado em fazer um feitiço, uma magia, para um objetivo X e depois não quer mais saber de nada disso, ok. Aí realmente você só quer aquilo ali. Agora, se você quer seguir o caminho mágico, o caminho da magia, conforme os preceitos teúrgicos, os preceitos de evolução, não. Aí não dá para ser só pensamento positivo. Então essa é a diferença e a importância de se ter um mestre, de seguir a tradição e tudo mais. Porque existe um porquê para essas coisas estarem assim, serem ditas dessa forma, estarem dispostas dessa maneira. E aqui nessa parte do livro é onde ele vai tratar então mais dos fundamentos, né? Então enquanto no primeiro livro ele vai falar sobre a questão da prática em si, nesse livro ele vai falar dos fundamentos, ou seja, ele vai falar dos banhos de purificação, do local apropriado e sagrado para se ter, que deve ter pelo menos 3 companheiros estudados e obedientes para estar no círculo, que crianças também podem ser usadas, ou um cachorro. Essa parte do cachorro eu sinceramente não entendi para que usaria um cachorro ali. Mas, né, porque os companheiros muitas vezes eles servem para auxiliar na questão da própria execução da ritualística. Uma pessoa às vezes segura o livro para você, enquanto você está recitando ali, outro segura às vezes a vela, porque você não pode ter muita iluminação, muitas vezes você não, naquela época não tinha mesmo, né, mas eu digo, numa ritualística você não pode ter luz acesa muitas vezes, então tem que ter uma vela e às vezes o indivíduo fica ali segurando a vela. Estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que necessariamente nesse contexto aqui é assim, mas são coisas possíveis de existirem dentro de um ritual. Eu falando sobre jejuns e orações, sobre o manto de linho, sapato de couro, etc. A consagração de tudo isso, ou seja, toda a questão do necessária para a ritualística, né? Tanto do círculo, quanto das pessoas, quanto os apetrechos que o magista tem que ter, o manto, as armas mágicas, os sapatos e tudo mais, o livro sagrado e tudo mais. Por fim, temos o Apêndice, foi traduzido por Levi no seu livro Filosofia Oculta, e ele fala sobre Cabala, relacionando os Sefirot com as Clifot e seus anjos. Em seguida nós temos Invocação Cabalística de Salomão, que é uma invocação que está presente inclusive no Dogma Ritual de Alta Magia de Levi. E aqui a gravura 15, que traz alguns os alfabetos místicos, né? E assim o livro se encerra. Então, as conclusões, bom, livro, questão da diagramação, nem preciso comentar, né? Belíssimo, capa minimalista, muito bonito, adorei essa capa. Capa dura, daquele jeitinho que a gente gosta.
Ele vem umas folhas amarelas e ela é meio áspera, então ela tem um toque bom, assim, tem uma gramatura boa. Eu não costumo destacar isso aqui, né, mas quando a coisa é realmente bem feita, a Editora Chave ela vem trazendo umas edições bem interessantes, né, essa questão tanto da diagramação quanto o fato de ser capa dura e etc. Os livros de muito bom gosto. Tenho gostado bastante das edições deles. Já tenho acho que 3 ou 4 livros da Editora Chave e bem interessantes nesse sentido, além de serem publicações históricas em geral, né? Agora o livro da Lei, né? Agora esse Clavícula de Salomão, e tem também o outro que eu já comprei aqui do Crowley, em quadrinhos, e eu vou fazer uma resenha dele em breve, então, bom, questão de diagramação e qualidade das publicações, não tem nem o que falar. Sobre o livro em si, também, né? Porque é uma edição histórica, então, assim, é igual aquela pergunta que frequentemente me fazem sobre a questão do São Cipriano, né? Qual é o livro original, né? Não se tem. Mesma coisa nesse caso aqui. O que foi feito? Se existe um livro lá de Salomão, que data da época de Salomão lá e etc., de milhares de anos atrás, não se tem esse livro. O que se tem são esses manuscritos aqui, que estão lá no Museu Britânico, lá na Inglaterra, e que foram compilados aqui pelo Matters, né? Então, se você está procurando algo que seja os originais que se tem, é esse livro aqui que você está procurando. Porque ele vai trazer então todos esses fundamentos para a tradição salomônica e, inclusive, como eu destaquei, vai ser a base para livros como esse aqui. Então esse aqui representa a modernidade, então muitas das coisas que são ensinadas aqui já foram adaptadas, etc., para o nosso contexto de vida atual. Isso aqui não, isso aqui traz a forma, a visão e a apresentação de como a coisa era lá na Idade Média mesmo. Além disso tudo, além de trazer toda essa questão histórica, a questão da qualidade da edição, e traz as imagens também que são grandes, como eu mostrei, os pantáculos são grandes, então dá para enxergar bem quais são os desenhos, etc., quais são os caracteres que estão escritos. Esse livro traz várias notas de rodapé, tanto do Matters, tanto da tradutora, etc. Ou seja, isso enriquece ainda mais a edição, né? E só tem a contribuir para o leitor estudioso dessa matéria. É sem dúvidas uma edição obrigatória para todos aqueles interessados tanto na magia cerimonial, na alta magia, quanto na magia salomônica, tanto até para o pessoal que é mais interessado na parte goética. Existem várias correspondências dessas tradições, desses sistemas mágicos, então definitivamente é um livro obrigatório. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.